Esse é o conceito básico. Esse conceito básico não vale no Brasil. No Brasil, o indivíduo pode ser considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem que ele tenha sido condenado em última instância, tendo sido condenado em segunda instância por um colegiado, inclusive por crimes cíveis, inclusive por malversação de verbas numa certa prefeitura ou qualquer coisa assim. Aqui no Brasil, se transforma pessoas em inelegíveis a rodo. E, inclusive, líderes muito importantes políticos se tornam inelegíveis. Lula se tornou inelegível em 2018. Depois, agora, Bolsonaro se tornou inelegível. Tem um texto do meu amigo Fernando Schiller na Veja hoje, muito bom, sobre esse debate. Panótipo tropical. A palavra liberdade, estranhamente, se tornou suspeita, né? E o que ele está mostrando é exatamente isso. Vale a pena a gente mergulhar aqui. Muita gente talvez ache que fazer perguntas se tornou tão perigoso como levantar um cartaz na Paulista, porque muita gente que foi na Paulista e lotou a Paulista naquele domingo não levou cartaz porque pediram, o próprio Bolsonaro. Mas por quê? Porque isso pode ser usado contra você, contra o próprio Bolsonaro depois nos inquéritos ilegais. Ataque às instituições, críticas ao Supremo. Melhor ficar quieto. Não sei. O Brasil se tornou uma espécie de sapo na panela. Todo mundo conhece a história. Se colocar o sapo direto na água muito quente, ele vai dar um pulo e escapar. Se você for esquentando aos poucos, ele vai se acostumando. Vai ficar lá e morrer queimado. O mesmo acontece com a infração a direitos. Há coisa de uma década e tanto, derrubamos a lei de imprensa, proibimos a censura, a biografias, tínhamos um secreto orgulho do cala-boca, já morreu. Depois disso, fomos cedendo. Muita gente acha legal, porque o alvo é bolsonarista. Não só não vê problema numa abordagem como aquela, em Cumbica, como parece pensar, saiu barato, que o sujeito deveria simplesmente ter sido despachado de volta, o jornalista português Sérgio Tavares. Globais comemoraram o que a Polícia Federal fez. E o Fernando Schiller está chamando atenção para a morte lenta da liberdade, da própria democracia, quando as pessoas aceitam esse caminho, esse atalho. A liberdade e o ruído perturbam. As pessoas erram, acertam, como erram e acertam as autoridades. Vem exatamente daí o porquê da sociedade de direitos, dos limites, dos freios e contrapesos. E é perturbador saber que agentes de Estado se dedicam a monitorar infinitas horas de conversas em rádios ou na internet para saber se uma opinião dita em alguma terça-feira do ano retrasado, no meio da tarde, era ou não verdadeira. Ou se aquele comentarista era ou não habilitado para falar sobre um assunto qualquer. Muita gente no Brasil parece pensar que essa é a função do Estado e temos aí um problema. Schiller conclui: o caos informacional não é um fenômeno brasileiro, é uma marca da nossa época, da revolução tecnológica que deu a milhões de pessoas o poder de se expressar e compartilhar informação. É o que o grande James Madison, pai fundador da América, chamava de animaversão. O debate aceso, por vezes radical, que faz parte da natureza da vida republicana. É esse o mundo com o qual devemos aprender a viver. E é exatamente porque as pessoas andam mais engajadas e passionais que o Estado deve andar na direção oposta. Porque é da mais rigorosa imparcialidade que o Estado republicano extrai sua autoridade ética nessa época barulhenta. É um valor aí do qual não deveríamos abrir mão, conclui o cientista político do INSPER. É óbvio que já abrimos mão faz tempo. O Barroso fala mais do que qualquer um, dá opinião sobre tudo, vai no Convescós da Uni e grita: nós derrotamos Bolsonaro. E eles todos querem instituir o Ministério da Verdade no Brasil. Olha a diferença do Milei. Javier Milei divulgou o vídeo de Milton Friedman e criticou a ideia do Estado eficiente, ele como presidente. É uma máscara para te roubar.
e tem muita gente disposta a delegar a figuras do Estado, a autoridades como Barroso, Xande, Flávio Dino e companhia, a palavra final sobre o que pode ou não ser dito, sobre o que é ou não verdade. Entende o abismo disso para a democracia americana, mesmo com todo o barulho, populismo, senilidade e maluquices de tudo que é lado? O barulho é parte da democracia. O Reinaldo Azevedo tem vários textos sobre isso no passado. O outro Reinaldo, o do país dos petralhas. O de hoje quer que o Brasil dê lição, por meio do TSE, a como ter uma democracia sólida, a América. O que a esquerda tupiniquim quer, no fundo, é uma democracia de gabinete. É uma democracia sem povo. Eles amam tudo na democracia, menos a parte demo. Eles só não querem a participação do povo. O povo é chato. O povo não compactua da visão de mundo deles. Ele precisa ser eliminado da equação. Como, claro, qualquer canal que dê voz a essa direita precisa ser eliminado também do debate público, da concessão de TV aberta. A AGU voltou atrás e disse que vai atuar ao lado do Ministério Público para caçar a Jovem Pan. O crime da Jovem Pan ter dado voz a jornalistas como eu, Paulo Figueiredo, Zoe Martins e por aí vai. Não pode. Tem que ser tudo de esquerda, tem que ser só Falácia Pipérnica e Amanda Klein. Tem que ser uma Globo News, com aquela bancada lá. Que o menos à esquerda é o Demetrio Magnoli, esquerdista. Bom, sobre essa mudança da AGU, eu só tenho uma coisa a dizer, aquilo que eu venho dizendo desde o início. Entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra, terás a guerra. Winston Churchill. Esse é o recado para o Tutinha e companhia. Acharam mesmo que podiam contratar o Cacai, contratar a moça lá que abraça o Dino para diretora institucional, demitir todo mundo independente, quase, entregar cabeças, aceitando a premissa de que nós somos golpistas, e depois cair nas graças de comunistas? Ah, Tutinha, achei que você fosse menos ingênuo. Quando eu fui cancelado no episódio Mariana Ferrer, que eu não falava dela, e meti 16 processos na justiça, Joyce, para de fugir e paga. O resto vai perder também. Quando eu fui cancelado, Tutinha me demitiu pela primeira vez. Disse que não aguentou a pressão. Senadora ligou. Cátia Abreu, foi tu? Empresas, Ambev, foi tu? E não aguentou a pressão. Por isso que os chacais e hienas do Sleeping Giants sempre foram para cima da Jovem Pan. Farejaram sangue no mar. Fraqueza. Eu, desde o primeiro dia do episódio de cancelamento, peitei esses vagabundos. Falei, aqui ninguém me cancela, não. Porque eu não dou a mínima para o que essa corja pensa a meu respeito. Eu metia processo em todo mundo. Então, Tutinha, não se negocia com um terrorista. Espero que você tenha aprendido isso. Globo News amplia domínio de audiência na TV paga após mudanças. E a Jovem Pan ainda consegue vencer a CNN. Você veja como a CNN é um lixo. Só um detalhe. Cada ponto de Ibope significa 131 mil domicílios. A Jovem Pan perde da Globo News, que lidera com meio ponto. Meio ponto, então, é 60 e poucos mil. A Oeste Sem Filtro dá 100 mil telas ligadas no YouTube. Graças a Deus e à tecnologia, nós não precisamos mais tanto das concessões, Tutinha. Agora, a esquerda quer censurar as redes sociais, com o PL da censura dos comunistas. Só vamos ter uma forma de impedir isso. Pressão, como fizemos antes. Seria bom se a Jovem Pan ainda estivesse cerrando fileira do lado da liberdade, né? Mas o que a Jovem Pan vai fazer agora? Convidar o Ciro Gomes para opinar? Quem sabe o próprio Flávio Dino?
E, ainda aguardando a Fox News do Brasil, que nunca chega, né? Eis que a CNBC, canal esquerdista, vai ser lançada no Brasil pelo fundador da CNN. Ou seja, só pode 50 tons de vermelho. Só pode do PCO até o PSDB.